Hello, my friend! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Gustavo de Noronha por aqui. Estamos indo aí para nossa terceira aula do curso de inglês para viagem, né? Agora a gente vai aprender a passar pela imigração, né? Terceira aula, parte 2, né? Que eu dividi ela em duas partes. A primeira eu ensinei você aí como preencher o formulário da imigração, né? Que se dá aí dentro do avião. Então agora a gente vai aprender a passar pela imigração, going through immigration e customs. Viu que eu estou dividindo aí tudo certinho, a viagem, né? Até a sua chegada, né? E ainda vai ter mais coisa bastante pela frente aí, você vai aprender bastante vocabulário para não passar aperto aí na viagem. Então, going through immigration e custom. Então, passando pela imigração aí e alfândega, ok? Custom é alfândega, ok? Então, inglês para viagem, going through immigration e customs, passando pela imigração e alfândega, class number 3. Aqui, vamos começar aí com o officer, né, que é o agente também aí, perguntando, where did you come from? Né? De onde você veio, ok? Aqui eu tinha explicado from, né? Acho que na primeira aula, e aqui de novo from, que é de onde você veio nesse contexto aqui, né? Where é onde, ok? Então, did é o auxiliar aí no passado, né? A gente viu que o did e o do é o presente. Então, como você já chegou, where did you, de onde você come from? Come from, veio, ok? Where did you come from? De onde você veio? E aí o Gustavo responde, né? Belo Horizonte, Brasil. Brasil, ok? Belo Horizonte, Brasil. Se você quiser falar inglês, mas pode falar, acredito, em português, só o Brasil, que você puxa um Z, né? Brasil. Então, Belo Horizonte, Brasil. O Gustavo respondeu para ele. E o officer, né, o agente, perguntou novamente, mas where do you live? Né? Então, where do you live quer dizer onde você mora. Então, a gente viu aqui, ó, where did you come from? Que é no passado, de onde você veio, de onde você está vindo aí. And where do you live? Que é onde você mora, né? Onde você mora atualmente. Então, where did you come from? Gustavo respondeu aí, Belo Horizonte, Brasil. E aí o officer perguntou para ele, where do you live? Onde você mora? E aí o Gustavo respondeu, Belo Horizonte, Brasil. Ele mora no mesmo lugar aí de onde ele veio, né? Porque às vezes você pode estar vindo de outro lugar e ele acaba te perguntando aí. Então, where did you come from? De onde você veio? Belo Horizonte, Brasil. Belo Horizonte, Brasil. Aí o officer perguntou, where do you live? Onde você mora? E o Gustavo respondeu, Belo Horizonte, Brasil, ok? E aí o officer fala para ele, né? May I see your passport, please? Posso ver seu passaporte, por favor? May I see your passport, please? No primeiro também a gente viu, né? O may, que é como tipo posso, mas no sentido de necessidade. Eu preciso realmente ver, é diferente do can, né? Eu expliquei isso na outra aula, que a gente tem aí o can I have. Can, esse I é sempre maiúsculo, can I have. A gente tem aí o may I have. O can é no sentido de pedir autorização, né? E o may é no sentido de que realmente precisa fazer aquilo. Então, can I have a coffee, né? Você vai pedir educadamente, eu posso, né? Ter um café. Ou may I have, no sentido de ver o passaporte. Eu posso ver o seu passaporte, mas realmente eu preciso ver sem estar pedindo meio que autorização. Então, may I see your passport, please? Posso ver, né? See é ver. Ficaria tipo eu posso ver. Vou colocar o eu aqui, que é o I, né? Então, may I see, aqui também inverte, né? Porque é pergunta, né? I might see ficaria tipo, dá no mesmo, mas na pergunta eles invertem, tá? A tradução ficaria a mesma. I might see it. Então, tipo, eu devo ter visto isso, né? Então, por exemplo, a gente tem aí I might see it. See é ver, né? Então, eu vi isso. Então, aí quando você coloca, aqui é uma afirmativa, né? E quando você coloca o contrário, você está pedindo para ver algo. Então, may I see it? Tipo, eu posso ver isso? Tá? Na pergunta, eles invertem aí. Aqui é pergunta. Pergunta. May I see it? A gente muda a entonação. I might see it. May I see it? Muda a entonação igual no português mesmo. Para pergunta, né? Então, may I see your passport, please? Eu posso ver o seu passaporte, por favor? E o Gustavo, sure, né? Claro. Here you go.
aqui está. Sure, here you go. E aí o officer pergunta, né? What's the purpose of your visit? Qual o propósito aí da sua visita, né? Aqui é o what is contraído. Mais uma vez. Então, what's the purpose of your visit? Qual é o propósito da sua visita? E aí o Gustavo responde, we are here on vacation. Esse we, quer dizer nós, ok? Como o Gustavo não estava sozinho, né? Estava com son, daughter and wife, né? Filho, filha e esposa. Então, o Gustavo, we are here. Nós estamos aqui on vacation. Vacation é férias. Então, nós estamos aqui de férias. E aí, o officer, né? O agente pergunta para o Gustavo, what do you do for living? Então, quando alguém pergunta, tipo, what do you do? Né? Quer dizer, o que você faz, né? O pé da letra ficaria o que você faz para viver, ok? Mas quando você pergunta em português o que você faz para viver, seria no sentido de profissão, né? Então, qual é a sua profissão? What do you do for living? Qual é a sua profissão? Living seria viver aí. Então, what do you do for living dá essa sensação de viver no sentido de profissão. Então, qual é a sua profissão? Aí, então, may I see your passport, please? Sure, here you go. Posso ver seu passaporte, por favor? Claro, aqui está. What's the purpose of your visit? Qual é o propósito da sua visita? We are here on vacation. Nós estamos aqui de férias. Então, what do you do for living? Qual é a sua profissão? E o Gustavo respondeu, I am a nurse. Eu sou um enfermeiro, ok? Eu sou a nurse, um enfermeiro. E aí o officer pergunta aí pro Gustavo, have you been to United States of America before? Ok? Ele pode falar United States of America ou ele pode falar USA, ok? Have you been quer dizer você já esteve to USA before? Você já esteve nos Estados Unidos antes, ok? E aí o Gustavo respondeu yes, sim, porque o Gustavo já tinha vindo, mas na verdade eu coloquei yes aqui para poder dar mais contexto, né, no assunto da conversa. Mas se você não veio, você só vai responder no e ele vai entender ok. Então, have you been in US before? Você já esteve nos Estados Unidos da América antes? E o Gustavo, yes, sim. E aí o officer, né, vai perguntar, is this your first time in New York? Porque o Gustavo chegou em Nova York, né? Então, is this your first time? Esta é sua primeira vez em New York? Is this your first time in New York? Ou, por exemplo, se fosse aqui, ele poderia também ter perguntado, is your first time in United States? Né? Que is your first time quer dizer sua primeira vez. Então, is this your first time in New York? E aí o Gustavo disse, no. We are here 2 years ago. Nós viemos aqui 2 anos atrás, ok? No, que é não. We were here. Nós viemos aqui 2 years ago, ok? 2 anos atrás. Toda vez que você vai referir a tempo, você usa esse ago. Então, one day ago, que é um dia atrás. One day, você vai usar aí para week. One week ago. A month ago. Month ago, que é mês, né? E year ago, que é ano atrás. Então, is your first time in New York? Essa é a sua primeira vez em Nova York? No. No, we were here. Nós viemos aqui 2 years ago, ok? Nós estivemos aqui, nós viemos aqui 2 anos atrás. E o officer, né, pergunta para o Gustavo, what's your final destination, ok? Qual é o seu destino final? Porque muitas vezes o voo faz escala, né? E quando você chega nos Estados Unidos, você faz a imigração no primeiro aeroporto que você chega. Então, se o seu destino final, por exemplo, for Nova York, mas você parar, por exemplo, na Flórida, né, em Orlando, aí você vai fazer a imigração em Orlando e pegar o voo doméstico para o seu outro destino. Então, por isso que eles perguntam, what's your final destination? Qual é o seu destino final? E o Gustavo falou que era New York, né? Que é Nova York, que era o mesmo lugar aí que eles estavam. E o officer pergunta, né? Destination é destino, né? Final destination, destino final. What is your final destination? Qual é o destino final aí? New York, o Gustavo disse. E o officer perguntou, are you traveling alone? Ok? Você está viajando sozinho. Are you traveling alone? Você está viajando sozinho.
Aqui não veio esse tio aqui, eu não sei colocar ele, eu vou ter que copiar aqui e colar aqui rapidamente. Agora deu. Erro. Então, are you traveling alone? Você está viajando sozinho, né? Traveling é viajando, alone é sozinho. E o Gustavo falou, no, I'm here with my wife and 2 children, né? Então, não, estou aqui com minha esposa e meus 2 filhos, ok? Então, are you traveling alone? Você está viajando sozinho? No, não. Aqui é o contraído I am, né? I am, que fica tipo meio I'm here. Porque vai emenda, né? Tipo, I am e I'm here. Então, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. I am here. Eu estou aqui. With, que é com. My wife, minha esposa. And, que é e. 2 children, meus 2 filhos, ok? Aqui deu bem pé da letra. No, I'm here. Eu estou aqui. With, que é eu estou aqui. I'm here. Here é aqui, né? Então, I am here, eu estou aqui with, que é com my wife, minha esposa, and 2 children, e meus 2 filhos. E o officer, né, segue perguntando, how long do you plan to stay, ok? Quanto tempo vocês planejam ficar? Aqui o you, tá vendo? É no plural também, né? Porque eu falei com você, o you, ele pode ser você ou vocês, né? Depende do contexto. Como aqui a gente sabe que é 4 pessoas, que ele chegou com a wife, son and daughter, ele sabe aí que é no plural, a gente sabe. Então, how long quer dizer quanto tempo. Então, how long do you plan? Quanto tempo vocês planejam to stay é ficar, né? Então, quanto tempo vocês planejam ficar? Stay é ficar. How long do you plan to stay? O do como auxiliar aí da pergunta. E aí o Gustavo responde, né? Aqui também é we will contraído, ok? We will contraído. E aí fala, né? We'll be staying for 2 weeks. Então, nós vamos ficar por 2 semanas. We'll be staying for 2 weeks. How long do you plan to stay? Quanto tempo vocês planejam ficar? We'll be staying for 2 weeks. Nós vamos ficar por 2 semanas, ok? 2 weeks, 2 semanas. E o officer pergunta, né? Do you have travel insurance? Ok? Você tem seguro de viagem. Do you have, que é você tem, né? Do you, que é o auxiliar, o do é o auxiliar. Do you have, você tem, travel insurance, seguro de viagem. E o Gustavo respondeu, yes, o Gustavo estava ok aí. E o officer perguntou para ele, are you bringing any restricted items? Você está trazendo algum item proibido? Bringing é trazendo, né? A gente tem o bring como trazer, ok? E o bringing é trazendo. Então, are you bringing, você está trazendo, bringing in, quer dizer, trazendo para dentro do país. Bringing in, ok? Você está trazendo, o in é só é só uma coisa que eles usam aí para poder bringing in, uma preposição. Bring it in, bring it on, né? Igual on the table, in the country, tá? Vai depender do contexto aí, mas não se preocupe com isso, porque não é o nosso foco nesse momento. Conforme você for ouvindo aí as outras aulas, você vai aprendendo isso naturalmente, qual preposição usar onde. Então, are you bringing in? Você está trazendo any restricted items? Algum item proibido. Restricted pode ser restrito, ok? Algum item restrito? Restrito pelas normas do país. Eu vou colocar restrito, que fica mais parecido com a tradução. Restrito. Are you bringing in any restricted items? Você está trazendo algum item restrito. E aí ele especifica os itens, né? Que não pode trazer. Any plants, alguma planta. Fruits, que são frutas. And vegetables. E vegetables são legumes, né? Vegetais aí. Meats, que são carnes, or animals, ou animais, né, que não pode trazer isso. Então, are you bringing in, é uma questão de vigilância, como se fosse uma vigilância sanitária equivalente aí no Brasil. Então, are you bringing in any restricted items? Você está trazendo algum item restrito? Any plants, alguma planta, fruits, que são frutas, and vegetables, e legumes, meats, que são carnes, or animals, ou animais, e o Gustavo falou não, no. E o officer pergunta para ele, né, que ele pode perguntar o que você planeja fazer, né, na viagem.
para confirmar que você realmente está vindo aqui para fazer turismo. Então, what do you plan to do on this trip? Então, what do you plan, o que você planeja, to do, que é fazer, on this trip, nesta viagem, ok? What do you plan to do on this trip? O que você planeja fazer nessa viagem? E o Gustavo responde para ele aí. My plan is to visit some museums, ok? My plan, que é o meu plano, is to visit, é visitar some museums, ok? Some são alguns aí, museus. The Statue of Liberty, que é a Estátua da Liberdade. Times Square, a Times Square, né, que é bem famosa. O Central Park, o Central Park aí. E Helicopter Tour, e fazer um passeio de helicóptero. O Gustavo já falou para ele quais eram os planos, né, para fazer nessa viagem. Então, ó, what do you plan to do on this trip? O que você planeja fazer nessa viagem? My plan is to visit some museums. Meu plano é visitar alguns museus. The Statue of Liberty, a Estátua da Liberdade, Times Square, Central Park, Times Square, Central Park e Helicopter Tour, e um passeio aí de helicóptero. E o officer pergunta para ele, which museum do you plan to visit? Para poder saber se o Gustavo sabe mesmo qual museu que tem aqui em Nova York, né? Se ele pesquisou mesmo antes da viagem dele. Aqui o which é aquele which que no sentido de comparar qual deles, né? Não comparar, mas qual dos museus você pretende visitar. É igual o portão, né? A última vez que a gente viu esse which, width of the gates, né? Qual dos portões é o portão de embarque. Então, which museum, qual museu, do you plan, você pretende ou planeja ir to visit, visitar. E aí o Gustavo, na ponta da língua, afiadíssimo, respondeu para ele, 9/11 Memorial, que é o memorial do 11 de setembro, que tem um museu em Nova York, que é o Memorial das Torres Gêmeas, 9/11 Memorial and the Wax Museum. The Wax Museum é um museu de cera, né? Que é um museu bem famoso em Nova York, onde tem a estátua lá de vários artistas de cera, né? Então, o Gustavo falou para ele, ele falou, which museum do you plan to visit? E o Gustavo, mais que rápido, falou, 9/11 Memorial and the Wax Museum. Então, Memorial de 11 de setembro e o Museu de Cera. E o officer perguntou para ele, how much money do you have? Né? Quanto você tem de dinheiro? How much money? Aqui a gente usa how much, né? No sentido de quanto. Quanto você tem de dinheiro. How much, no sentido de quanto, algo que você consegue contabilizar no sentido do dinheiro ali. How much? Então, how much money, quanto de dinheiro do you have? Você tem, né? Então, fica quanto você tem de dinheiro. Não dá para fazer um pé da letra. Quanto dinheiro você tem? Quanto dinheiro você tem, né? Quanto você tem de dinheiro é mais parecido com o que a gente fala no português. E o Gustavo respondeu para ele. $1,000 cash, ok? $1,000 cash quer dizer $1.000 em dinheiro, ok? $1,000 cash. Podia ter falado também $1,000 cash, ok? $1,000 e $1,000 significa 1.000, tá? Então, $1,000 cash. Cash quer dizer dinheiro em forma viva. Então, $1.000 em dinheiro. Debit and credit card. Cartão de crédito e débito, ok? Então, o Gustavo tinha como custear aí a viagem. $1,000 cash, $1.000 em dinheiro. Debit and credit card. Então, cartão de débito e crédito. E o officer pergunta para ele, do you know someone in United States of America? Do you know someone in the USA? Então, você conhece alguém nos Estados Unidos? Ok? Do you know? Ok? Know pode ser saber ou também pode ser conhecer, né? Tipo assim, por exemplo, se você fala assim, I don't know, que é I don't, tem aqui, I don't know, quer dizer, tipo, eu não sei, tá? Ou eu não conheço. O know é saber ou conhecer. Então, tipo, do you know someone in United States of America? Então, você conhece alguém nos Estados Unidos. Someone é alguém, alguma pessoa não específica. Então, do you know someone in United States of America? E o Gustavo falou no, né? Ele não conhecia ninguém. E o officer pergunta, where will you be staying? Então, onde vocês ficarão hospedados, né? Então, where, que é onde, will, que coloca a sentença no futuro, né? Where you will, onde vocês
be staying, né? O will, ele vem aqui pro ficarão, ok? O will, que aí fica a sentença no futuro. Se fosse where was, não, where you, was seria tipo ficaram, né? Que a gente tem aí o was como passado e o will como futuro. Mas como a sentença tá no futuro, where will you, onde vocês ficarão aí, be staying, ok? Staying no sentido onde vocês vão ficar, né? Então, onde vocês ficarão hospedados. E o Gustavo respondeu, at the Great Hotel, que é no Great Hotel, ok? At the Great Hotel, no Great Hotel. E o officer fala, can I see your reservations? Posso ver suas reservas, ok? Ele pode pedir para ver o que ele quiser. Então, can I see your reservations? Posso ver suas reservas, né? Can I see? Aqui ele usou can, ao invés do may I see your reservations. Os dois estão corretos. Então, can I see your reservations? Posso ver as suas reservas? E o Gustavo disse, of course, né? Claro. Here you go. Aqui está, ok? Of course quer dizer claro. Então, teve momentos que o Gustavo respondeu sure, né? Que também quer dizer meio que claro. E of course também, né? Então, of course, here you go. Duas formas diferentes de responder. E o officer perguntou, for when is your return ticket? Então, for when, que é para quando, is your return ticket? Para quando é a sua passagem de volta? Return ticket é a passagem de volta. Então, ele quer saber, for when é quando. Então, for when is your return ticket? Para quando é a sua passagem de volta? E o Gustavo respondeu, in 2 weeks, que é daqui 2 semanas. In 2 weeks, daqui 2 semanas. E o officer, can I see it? Posso vê-las? Ok? Can I see it? Posso vê-las? Então, ele pediu para ver tudo aí. Ó. Ele pediu, can I see your reservations? Posso ver suas reservas? Of course, here you go. For when is your return ticket? Para quando é a sua passagem de volta? In 2 weeks, daqui 2 semanas. Can I see it? Posso vê-las? E o Gustavo respondeu de novo, of course, here you go. Claro, aqui está. E o officer pergunta para ele, do you have anything to declare? Você tem alguma coisa para declarar, né? Alguma coisa que você comprou, que você fez, que você está trazendo, que tem uma quantia certa de dinheiro, que a gente viu. Então, do you have anything to declare? Você tem alguma coisa para declarar, ok? To declare, para declarar. Do you have, você tem aí, anything é alguma coisa, to declare, para declarar. E o Gustavo respondeu para ele, we bought some duty-free items in the airport. Here is the receipt. Então, nós compramos alguns itens sem impostos no aeroporto. Aqui está o recibo, né? Se ele quisesse ver, porque tem aqueles duty free, né? Duty free, que é aquelas coisas lá, aquelas lojas que você compra perfume e tal. Então, o Gustavo comprou algumas coisas ali. Então, we bought, aqui a gente tem o buy, que é no presente, ok? Então, tipo, I buy é o presente, ok? Então, I buy a cell phone. Então, eu comprei um celular. Então, no presente, tá? Cell phone. I buy a cell phone, é no presente. Então, aí, no passado fica we bought, ok? Nós compramos some, que são alguns, duty free, não é dirty, é duty free items. Alguns itens sem impostos in the airport, no aeroporto. Here is the receipt. Aqui está o recibo. E o officer falou para ele, that's fine. That's fine quer dizer assim, tá tudo bem, não se preocupe, ok? That's fine. Que tá contraído também o that is. Seria aí that is fine, ok? But that's fine é como eles falam no inglês. Então, that's fine. A gente falou para ele, o officer, that's fine. Está tudo bem, não se preocupe. Step over to the exam station for baggage inspection. Então, step over, step é tipo dar um passo. Então, step over quer dizer tipo vai naquele lugar, né? O over ele tem vários significados no inglês. Então, step over, tipo dar um passo na direção to the exam station for baggage inspection, né? Então, vá até a estação de exame para inspeção aí de bagagem. Step over to the exam station. Vá até, step over no sentido vá até, ande até, né? To the exam station, até a estação de exame aí. Aqui a gente tem baggage, ok? A gente viu luggage, a gente viu bag e a gente viu baggage. Todos três
querem dizer aí bagagem. Bagagem, ou pode ser mochila, no caso de bag, ok? Então, step é mais uma palavra aí para o seu vocabulário. Então, step over to the exam station for baggage inspection. Vá até a estação de exame para a inspeção de bagagem. E o Gustavo disse ok e foi lá em direção. E o officer volta para ele e fala: We open your bag for inspection, ok? Nós abrimos, aqui tem o nós, we é nós. Então, we open. Aqui a gente tem o opened com ed no final, né? Que é o passado de open. Open seria se ele estivesse falando no presente, ok? Que ele está open naquele momento. I'm open, I open your opening. Ficaria tipo, I'm opening, eu estou abrindo, ok? Então, I will open, eu vou abrir. Deixa eu tentar ver aqui. I will open, eu vou abrir. I am opening, eu estou abrindo nesse momento. E we open, ok? Abrimos no passado. Então, nós abrimos, we open your bags, né? As suas malas for inspection, né? Para inspeção. And we didn't find anything to confiscate. E não, nós, e we, esses we aí no meio de tudo. E nós, and we didn't find anything. Então, didn't find quer dizer não encontramos, né? Aqui é o did not contraído. Did not, que fica aí didn't. We didn't find é encontrar. Anything, no sentido aí de nada, to confiscate, para confiscar. E aí ele fala para o Gustavo, welcome to the States. Ele pode falar, welcome to United States, ou welcome to the States. Então, bem-vindos aos Estados Unidos. Enjoy your visit, né? Aproveitem a sua visita. Enjoy é no sentido de aproveitar, de desfrutar. Então, enjoy your visit. Aproveitem sua visita. E o Gustavo, muito educado, falou, thank you, have a nice day. Obrigado, tenha um bom dia, ok? Então, eu vou voltar aqui e passar com você aí, novamente, linha por linha, aula de número 3 aí, going through immigration e custom class number 3. Então, começa o officer aí, where did you come from? Né? De onde você veio? E o Gustavo de Belo Horizonte, Brazil. Belo Horizonte, Brasil aí. E o officer, where do you live? E o agente perguntou aí onde você mora. E o Gustavo, Belo Horizonte, Brazil. Belo Horizonte, Brasil de novo. E o officer, may I see your passport, please? Eu posso ver o seu passaporte, por favor? E o Gustavo, sure, here you go. Claro, aqui está. E o officer pergunta, what's the purpose of your visit? Qual é o propósito da sua visita? E o Gustavo, we are here on vacation. Então, nós estamos aqui de férias. E o officer, what do you do for a living? Qual é a sua profissão? E o Gustavo, I am a nurse. Eu sou um enfermeiro. E o officer, have you been to United States of America before? E o agente pergunta aí, você já esteve nos Estados Unidos da América antes? E o Gustavo, yes. Porque o Gustavo já tinha vindo, então sim. E o officer, is this your first time in New York? Essa é a sua primeira vez em Nova York? E o Gustavo, no, we were here 2 years ago. Não, nós viemos aqui 2 anos atrás. E o officer pergunta aí, what's your final destination? Qual é o seu destino final? Qual o seu destino final aí? E o Gustavo, New York, Nova York. Então, officer, are you traveling alone? Você está viajando sozinho? Are you traveling alone? Você está viajando sozinho? E o Gustavo, no, I'm here with my wife and 2 children. Não, eu estou aqui com minha esposa e meus 2 filhos. E o officer, how long do you plan to stay? Quanto tempo vocês planejam ficar? E o Gustavo, we'll be staying for 2 weeks. Então, nós vamos ficar por 2 semanas. E o officer, do you have travel insurance? Você tem seguro de viagem? E o Gustavo, yes. O Gustavo tinha aí. E o officer, are you bringing in any restricted items? Você está trazendo algum item restrito? Any plants, fruits, alguma planta, fruta, and vegetables, e legumes, meats, carnes, or animals, ou animais. E o Gustavo, muito exemplar, né? No, não. E o officer, what do you plan to do on this trip? O que você planeja fazer nessa viagem? E o Gustavo, my plan is to visit some museums. Então, o meu plano é visitar alguns museus. The Statue of Liberty, a Estátua da Liberdade, Times Square, Central Park, Helicopter Tour.
Então, Times Square, Central Park, passeio de helicóptero. E aí o officer pergunta, which museum do you plan to visit? Qual museu você pretende visitar? E o Gustavo, afiado, 9/11 Memorial and the Wax Museum. Então, o Memorial de 11 de setembro e o Museu de Cera. E o officer, how much money do you have? Quanto você tem de dinheiro? E o Gustavo respondeu, $1,000 cash, $1.000 em dinheiro, debit and credit card, cartão de débito e crédito. E o officer, do you know someone in the USA? Você conhece alguém nos Estados Unidos? E o Gustavo disse que não, que ele não conhecia ninguém. E o officer, where will you be staying? Onde vocês ficarão hospedados? E o Gustavo disse, at the Great Hotel, no Great Hotel aí. E o officer, né, bem implicante, can I see your reservations? Posso ver as suas reservas? E aí o Gustavo, of course, here you go, né? Claro, aqui está. E o officer, for when is your return ticket? Para quando é a sua passagem de volta? E o Gustavo respondeu, in 2 weeks, né? Daqui 2 semanas. E o officer, can I see it? Posso vê-las? E o Gustavo, of course, here you go. E o officer, do you have anything to declare? Você tem alguma coisa para declarar? E o Gustavo, we bought some debt-free items in the airport. Nós compramos alguns itens sem impostos no aeroporto. Here is the receipt. Aqui está o recibo. E o officer, that's fine. Step over to the exam station for baggage inspection. Então, o officer, that's fine. Step over to the exam station for baggage inspection. Então, está tudo bem, não se preocupe. Vá até a estação de exame para inspeção de bagagem. E o Gustavo, ok. E o officer volta e fala para ele, we open your bags for inspection. Nós abrimos suas malas para inspeção. And we didn't find anything to confiscate. E não encontramos nada para confiscar. Welcome to the States. Bem-vindos aos Estados Unidos. Enjoy your visit. Aproveitem sua visita. E o Gustavo, thank you. Have a nice day. Muito obrigado aí. Tenha um bom dia, ok? Então, essa é a aula de número 3 aí, passando pela imigração aqui nos Estados Unidos. Ou em outro lugar que você for, né? Que tem imigração na Europa. Eu acredito também que tem imigração. Normalmente essas são as perguntas que eles fazem. Realmente, você vindo como turista, você precisa se enquadrar, né, no perfil de um turista. Então você tem que saber onde você vai, o que você vai visitar. Pode ser que ele pergunte, pode ser que ele não pergunte. Tudo vai depender do bom humor dele aí, do agente, né, do officer no dia aí que for a sua vez de passar aí pela imigração. Então essa é a nossa aula de hoje. Não esquece aí da sua playlist, né? Muito importante você fazer uma playlist para ir escutando os áudios anteriores para você não esquecer o que já foi estudado. A gente está aí na 3ª semana, né? Na 3ª aula. Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui com certeza você já está vendo bastante resultado aí, né? Treinando cada vez mais o seu listening. E é isso, então. Terminamos por aqui a aula de número 3, Going Through Immigration and Custom, class number 3. Bons estudos e eu vejo você na próxima aula.